sejam bem-vindos. Boa tarde, Henri. É um prazer a gente estar nesse segundo encontro do blog Humor Político com o senhor. E a gente recebeu dezenas de perguntas vindo de todo o Brasil para o senhor. Nosso e-mail que a gente criou, que é o inri-responde@humorpolitico.com.br. E a gente até deixa o convite aos nossos ouvintes que estão agora visualizando esse vídeo, para que eles enviem perguntas para o senhor, que a gente vai estar sempre encontrando com o senhor e trazendo essas perguntas muito pertinentes. A primeira dela é da Vanessa, lá de Cuiabá, e ela pergunta: o senhor acredita que o mundo vai acabar em 2012? Se não acabará em 2012, quando o mundo vai acabar? Primeiro, não é uma questão de acreditar. A explosão nuclear é inevitável, mas só que o dia e a hora ninguém sabe. Quem estabelece um prognóstico com data está fazendo uma viagem num pote de maionese, porque a data, o dia e a hora, eu já falei há 2000 anos que não podia ser, que nem os anjos do céu sabem, somente o meu pai. Então logo não tem data. O senhor não conversou com o pai ainda para saber? E é inevitável. Não é assim não, meu filho. Eu não converso com o pai. Pai, quando é que... Não é assim. Eu ouço, eu humildemente obedeço ao Senhor. Eu obedeço às ordens dele, eu escuto as ordens dele e transmito. Agora, esse é um assunto tão grave que se alguém soubesse a data, o tumulto que ocorreria no planeta Terra seria tão grande que metade já se mataria. Sem saber a data. Os homens já estão estuprando crianças. Já está acontecendo coisas horrorosas. Imagine só se soubessem o dia e a hora. Então não dá. Você tem uma ideia, já que você fez essa pergunta, como estão os que sabem que algo está acontecendo lá na Síria? Quantos milhões de pessoas já saíram em busca de refúgio? Então essa pergunta já está mais do que respondida, na minha opinião, que não tem data. E nem eu posso dizer, nem ninguém. Aliás, quero chamar a atenção para um detalhe. Teve um indivíduo aí que sentou num pote de maionese e viajou e disse uma data. Ele era famosíssimo. Todo mundo conhece ele. Jesus, o Filho do Homem. Aí se cumpriu o que eu disse há 2000 anos, que os falsos profetas viriam. Mateus 24, versículo 5 e 24, e ele falou uma data nesse ano, que já passou, inclusive, nem lembro que data que deu. Os maias também disseram, né? Não, eles não estabeleceram data, eles estabeleceram situações, cálculos, as coisas que estão acontecendo, mas uma data fixa ninguém pode estabelecer. Nem o que vai acionar o botão sabe quando vai acionar, nem ele. E ninguém sabe quando é e quem é. Se for acabar em 2012, o senhor acredita que o senhor receberá uma mensagem um pouco antes? Ou nem o senhor saberá? Não vai acabar. É isso que eu já posso garantir, que esta data é uma data fictícia. Já que insistes, é uma data fictícia. Vão acontecer muitas coisas nesse ano. Muitas. Esse é o ano do despertar das consciências, mas não o ano do fim do mundo caótico. Ótimo. Então... está dito aí que o Henri está dizendo que o pessoal não se preocupar então. A segunda pergunta, Henri, é do Paulo Miranda, de São Paulo, e ele pergunta sobre o julgamento do Mensalão essa semana, condenou o Marcos Valério, né, como um dos grandes mentores aí do esquema de corrupção conhecido como Mensalão. O senhor acha que... O que o senhor achou dessa condenação do Marcos Valério e as outras estão ocorrendo? E o que o senhor acha do Mensalão? O Mensalão existiu ou não existiu, como diz o Lula? Eu disse lá no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, eu estive lá pessoalmente, na ocasião em que começava o julgamento, eu deixei bem claro que o Mensalão existiu e que quem vai decidir quem será condenado ou não, por isso que eu fui lá, invoquei meu pai lá mais de uma vez, que quem vai decidir é a justiça divina. Eu disse ainda bem claro lá, diante das portas do Supremo Tribunal, que a justiça dos homens falha. Ela é cega como aquela estátua. Por isso que eu fui lá, pedir ao meu Pai, Senhor e Deus, que lhe inspirasse os juízes para que fizessem justiça. Porque aquilo que aconteceu, chamado Mensalão, atingiu todo o Brasil, toda a nação brasileira. Aquilo ali é um reflexo, dinheiro,
o recurso que foi espalhado em cuecas, sem cueca, enfim. Esse dinheiro faz falta nas estradas, faz falta nos hospitais que tem gente empilhada sem recursos, faz falta nas escolas, faz falta na agricultura, faz falta em tudo. Esse dinheiro foi despejado para o lugar errado, a maior parte foi para o estrangeiro. Então o Senhor, meu Pai, que tudo vê, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, portanto não vai acontecer injustiça. Ele vai fazer justiça na terra. Só isso. E o mesmo Paulo, ele pergunta se o senhor acha, o que o senhor acha do Lula? O senhor acha que o Lula sabia? Porque inclusive o Marcos Valério, que foi condenado essa semana, falou ontem para a revista Veja que o Lula era o grande mentor do Mensalão. O senhor acredita que o Lula sabia Mas que eu já respondi essa pergunta lá na porta do Supremo Tribunal. Já expliquei por que o delator teve que focar a denúncia numa só pessoa para não dividir o poder da denúncia, eu falei, deixei isso bem claro. Me perguntaram então quem era que comandava e eu respondi, o normal, naturalmente, que o comando obviamente era o chefe executivo da época. Então eu não preciso nem repetir tudo de novo, não preciso dar nome, quem quiser olhar nas datas, calendário, olha. Ótimo. Tem uma pergunta agora da Simone, lá do Rio de Janeiro. Ela pergunta, o senhor já fez sexo? E se ainda faz? Eu não fiz porque só quem pode fazer sexo é Deus. Só Ele que pode fazer a genitália, só Ele que faz essa coisa toda. Né? Eu já vivi como homem no mundo, já conheci os pecados do mundo da carne, e Deus me deu poder sobre a carne igual que a dos vilanos. Que eu disse assim, animai-vos, eu venci o mundo. Por que eu falei animai-vos, eu venci o mundo, se eu não estive sujeito ao mundo? Então, antes do jejum, há 2000 anos, eu estive à mercê das fraquezas da carne. Então, eu disse, eu venci o mundo, eu venci a carne. Depois de que eu completei a idade do jejum, que eu ainda exigi que João Batista me batizasse, porque ele estava enlameado dos pecados do mundo. Ele está previsto em Isaías capítulo 7, versículo 14, que eu, com o nome de Emmanuel, comi manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem, ou seja, experimentei as misérias do mundo. E nesta encarnação, de novo, até os 30 anos, eu conheci todas as misérias do mundo, para depois Deus me deu poder sobre a carne, e eu venci o mundo. Agora, sexo eu não posso fazer porque eu não sou Deus. Só quem faz o corpo humano é Deus, né? Então logo não dá para, imagine só eu fazer, não dá, isso é só o Senhor que pode fazer. Tanto é que tem uns que vêm até com problemas, até sem sexo, tem? De acordo com o merecimento karmático de cada um, entende? E o Pedro, lá de Pernambuco, fechando esse assunto, ele pergunta se o senhor, na encarnação passada como Jesus, fez sexo com a Madalena. De novo, repito, não fiz. Apenas estive com a Madalena, onde ela vinha pedir a bênção, onde iam apedrejar, alegando que ela era adúltera, e eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, tire a primeira pedra, porque eu sabia que todos pecavam. E por que eu sabia que todos pecavam? Porque eu tinha vivido no meio deles, eu tinha sentido na carne as fraquezas deles. Então por isso que eu disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em minha relação com a Madalena, ela se ajoelhava, eu botava a mão na cabeça dela e abençoava, e ela, agradecida pela bênção que eu dava a ela, me acompanhava onde eu ia, com as outras mulheres, não era só ela, falam só dela, né? Tinha 3, 4 mulheres sempre me seguindo e me assistindo com suas posses, como está escrito na Bíblia. Ótimo. O Marcos, de Belo Horizonte, pergunta, quais milagres o senhor já fez, nessa encarnação agora? Nem agora, nem há 2000 anos, nunca fiz milagre. Há 2000 anos eu disse assim, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras. Então só ele pode. Para ele tudo é possível. Mas eu não. Eu sou apenas o executor da vontade dele. Então eu não faço milagre, apenas cumpro a vontade dele. Eu não tenho livre-arbítrio, eu vim a este mundo só para cumprir a vontade do meu pai. Então quando eu fui expulso da Inglaterra, então porque eu estava lá numa situação bem complicada, meu pai me inspirou e veio numa praça pública, muitas pessoas com defeitos físicos, etc. E o Senhor, meu pai, fez as obras para que eles me dessem crédito, me levassem às suas casas para dormir,
me alimentar, me nutrir. Então podem ver lá na internet em registro.org.br, tem fotocópias desses jornais da época, que eu não saio por aí tocando trombeta, mas lá está as fotos da época, dos jornais da época, com respectivas declarações de ex-doentes, que foram beneficiados pelos milagres que meu pai fez por minhas mãos. Mas não sou eu, Ele é o Senhor, só Ele pode tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vivifica cada célula de vosso corpo. Já é um milagre que Ele esteja vivificando vossas células e cada partícula de vosso sangue. Eis o milagre que o Senhor está fazendo todos os dias. E a Bruna, aqui de Brasília, que é estudante, ela pergunta como é que o senhor fala com Deus? Como é que se dá isso? O senhor tem um horário que fala com Ele? Eu não falo com o Senhor, eu oro. E se fala, o que Ele te falou por último? A última vez que o senhor falou? Eu não falo, eu oro ao Senhor todos os dias. E daí quando Ele tem alguma nova ordem a me dar, Ele dá. A voz dele é inconfundível. Dá por sonho. Uma única voz, imperativa e inconfundível. Então não é intraduzível também. É imperativa, inconfundível, intraduzível. Dentro da Basílica, lá em Roma, ele diz assim: seque árvore enferma, seque para que a boa árvore que eu plantei me seje e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas, disse o Senhor. Pela minha boca, mas foi Ele que falou. Ótimo. Aí tem uma última pergunta, que é sobre o Apocalipse, né? Voltando à primeira, sobre o fim do mundo, que a gente fecha todas, que é sobre o julgamento do Apocalipse final, né? Que fala que Jesus fará esse julgamento. Aí a pergunta é: qual pena o Senhor aplicará, se será o Senhor quem fará esse julgamento, e se sim, qual pena o Senhor aplicará a um político, por exemplo, como Sarney? Em primeiro lugar, quero salientar uma vez mais que Jesus é um nome obsoleto. Obsoleto. Hoje em dia tem ladrão com o nome de Jesus, tem bandido de todas as espécies, tem até comerciante com o nome de Jesus, todo. Então é um nome obsoleto. Por isso que meu pai me deu um novo nome. Ingrid, compreende-se o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. E o julgamento quem vai fazer é meu pai. É um equívoco de interpretação. Eu sou o executor da vontade do meu pai. Então quando chegar o dia do juízo, Ele, o Senhor, fará o julgamento. E obviamente o Sarney, o político a quem te referes, já estará viajando numa outra dimensão. Não vai ser agora. E daí o Senhor, só meu pai, é que vai julgá-lo. Porque essas coisas de julgamento, é o meu pai que julga. É um equívoco de interpretação. Entende? Porque eu disse há 10.000 anos, quem me vê meu pai e eu somos uma só coisa, nessa condição, então acham que eu vou julgar. Então eu voltei sim, com a missão de eu cumprir a vontade de meu pai. Quando eu falo que eu voltei para cumprir a missão de juiz, é porque eu vou ser o executor da vontade do meu pai. Ele é que vai dizer: meu pai que é vosso pai, meu Deus que é vosso Deus. O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Ele que é onipresente, por ele ser onipresente, ele também habita em cada um de vós. Então ele é o único juiz confiável. Por hora, são essas perguntas que a gente escolheu dos nossos visitantes. Assim, dentre dezenas, a gente não trouxe todas para não tomar muito tempo. Não, mas tá bom. Tá bom, então vocês sendo honestos e colocando a coisa, que a edição seja bem equilibrada, eu vou ver, né, e voltaremos. Seja bem-vindo. Eu estou aqui com boa vontade para responder qualquer tipo de pergunta, desde que o inquiridor, o perguntador, seja honesto intelectualmente. Né? Então, como terminou a parte, eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que confiarem no Senhor serão beneficiados com a bênção. Ninguém é obrigado a participar. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos,
com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Até sempre.